Senhor, põe teus anjos lá em casa. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Não deixes que o inimigo se escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos lá em casa. Deus Pai de bondade, muito obrigado por mais uma vez poder nos colocar em tua presença. Pedimos, Senhor, envia teus anjos sobre nós. Estamos já dentro do contexto da Quaresma. E como é bom poder, em nosso programa Momentos de Fé, trazer este assunto tão importante para a vida do nosso povo. Eu quero cumprimentar você que está em casa, quero cumprimentar a todos os seus. Momentos de Fé, hoje, vai trabalhar um pouquinho sobre a dimensão da Quaresma e a sua importância para a vida do sacerdote, para a vida da igreja, para a sua vida, as nossas vidas. Um povo que peregrina e busca em Deus constantemente amparo e auxílio para as suas lutas. É muito bom estar com você. Programa Momentos de Fé. Hoje tem a alegria de receber a presença do Padre Jorge Amarante, não é isso? Isso mesmo. Uma alegria, Padre Jorge. E eu convidei hoje o Padre Jorge para que a gente possa conversar um pouquinho sobre Quaresma e, com isto, contribuir para que a sua experiência ao longo deste tempo de graça e bênção na fé seja cada vez mais edificadora, transformadora, uma realidade que possa te ajudar a chegar mais perto de Deus. Padre Jorge, como já disse, é uma satisfação tê-lo aqui. Gente, ele fica todo acanhado, mas o Padre Jorge foi solicitado, não foi só por mim não, viu? Várias pessoas disseram, leva o Padre Jorge. Padre Jorge é uma pessoa que você vai gostar de fazer esse trabalho de catequese com o povo de Deus ao lado dele. Então, gostaria de deixar isso para o nosso povo. Para quem não conhece, o Padre Jorge Amarante, ele está conosco e nós temos muito a aprender com ele hoje. Seja bem-vindo. Agradeço, Padre Jairo, o convite, a oportunidade também de refletir um pouco, como o senhor mesmo dizia, sobre a Quaresma, esse tempo de preparação para o grande evento da vida do cristão, que é a Páscoa do Senhor. E aí é sempre oportuno nós acolhermos esse convite que o próprio Senhor nos faz também, de nos colocarmos na sua presença, de meditarmos sobre os grandes mistérios da fé. E é nesse sentido que a gente acolhe de coração aberto essa oportunidade de falar um pouco de Deus e de refletir sobre esses grandes mistérios. Muito bem, Padre Jorge. Padre Jorge, eu olho para ele assim, a gente já se conhece há algum tempo, graças a Deus, hoje nós somos muitos padres na arquidiocese. E a gente não tem, assim, aquele contato constante, a não ser nos encontros próprios, das reuniões do clero e tudo mais. Mas uma pessoa sempre muito aberta, sempre muito agradável, sempre me tratou muito bem, eu vejo tratar as pessoas bem. Pessoa querida pelas pessoas. E eu gostaria de dizer, Padre Jorge, que, assim, hoje eu já sou padre velho, já tem quase 9 anos de sacerdócio, E pelo que me consta, você é padre menino, É verdade. É padre novinho ainda de ordenado e tem toda uma história aí. Fala um pouquinho do Padre Jorge para a gente, para as pessoas que nos acompanham em casa saberem mais. Pois bem, O que você anda fazendo da vida hoje? Onde você está situado? A experiência que você vem fazendo? Estou vivendo, como o senhor mesmo disse, ainda a infância sacerdotal, se assim. 2 anos de ministério e estou exercitando o ministério atualmente como vigário da catedral e também auxiliando no seminário através da direção espiritual, através também de aulas, ministrando aulas. Em poucas palavras, naquilo que o Senhor chama a servi-lo, a servir a sua igreja, a servir a Ele também, como um sinal de doação de si. É uma experiência muito interessante essa
tanto, né, de lidar com o povo na vida pastoral, a nível de catedral, mas o trabalho da direção espiritual também no seminário é algo muito interessante, porque me dá a oportunidade de dedicar mais, né, a essa dimensão do espírito, dado que a gente vive num mundo em que as exigências são muitas e constantes, o corre-corre, aí é necessário também parar. É interessante que o pessoal fala assim comigo, ó, Padre Jairo, o Padre Jorge é a pessoa mais acertada até para refletir sobre esse assunto com o senhor, porque ele está ajudando muito no nosso seminário arquidiocesano. Ele hoje é o diretor espiritual do nosso seminário arquidiocesano. Eu fiquei muito legal, o Padre Jorge agora está fazendo esse trabalho no nosso seminário. Bom. É um grande desafio, né? Porque a direção espiritual, como eu dizia, é positivo o lado que me fornece, primeiramente a mim, essa oportunidade de parar um pouco mais, mesmo no corre-corre da vida pastoral e das exigências do povo, mas é um desafio porque a gente tem que se esforçar para orientar pessoas, né, na vocação, orientar um pouco o caminho, tendo como ponto de partida aquilo que o Cristo nos deixou, né, como verdade, né, que é a sua palavra, e ao mesmo tempo conjugar isso com a história pessoal de cada um de nós. É um grande desafio ajudar as pessoas a tomarem consciência. É exercer a espiritualidade do bom pastor, que é próprio do padre diocesano, né? Exatamente. A espiritualidade do padre diocesano é exatamente essa do Cristo, o bom pastor, né? Exatamente. Ajudar os seminaristas para que amanhã eles sejam bons pastores, como nós estamos tentando ser diante do povo de Deus, né? Padre Jorge, de onde vens? A história é longa. Eu nasci aqui mesmo em Montes Claros, meus pais têm origem no interior, cidadezinha chamada Mato Verde. Hoje a família se encontra mais por aqui e minha caminhada, né, teve início numa congregação religiosa, até que depois Deus foi encaminhando em maneira a me trazer de volta para minha terra natal. Orionitas? Foi orionita, pequena. Eu acho que uma vez a gente falou sobre isso. Conversamos sobre isso já. Meu Deus, gente, eu já fui orionita também antes de vir para Montes Claros. Curioso, né? Agora eu estou retomando alguns momentos e falo. Sinal da providência, né? Como dizia já o fundador. Verdade. Esse reencontro. Mas aí depois você passou para a arquidiocese? Isso. Foram surgindo situações, né, em modo especial familiar, que foi fazendo com que eu sentisse essa necessidade de voltar, né, estar mais próximo do pai, da mãe, inclusive a saudade também, né, um dos fatores que a missão às vezes pesa nesse sentido da distância, né, e para mim foi uma coisa muito boa retornar, voltar para próximo da família e ao mesmo tempo, né, sem perder de vista esse grande chamado do serviço a Deus e aos irmãos. E estou muito feliz na experiência diocesana, está sendo uma caminhada muito boa, graças a Deus. No meu caso, acontece o oposto, né? Apesar que se eu tivesse ficado também na congregação dos padres orionitas, eu também estaria longe, porque eu continuo longe. Eu passei, né, para fazer uma experiência secular e hoje já sou sacerdote diocesano aí há praticamente 9 anos, mas eu continuo longe da família, porque a minha família toda mora em São Paulo, capital, né? E eu estou aqui nos Montes Claros. Deus plantou a gente aqui e a gente sente que Ele quer que a gente floresça, né? Para que o reino dEle seja cada vez mais estabelecido. E eu estou dando a minha parcela de contribuição. Mas, meu caro, se a gente for contar as nossas histórias aqui plenamente, nós poderemos até correr o risco de deixar a desejar no nosso tema e não seria justo com você que nos acompanha em casa. Mas é bom a gente trocar essas experiências e poder repartilhá-las com vocês. Meu querido, vamos adentrar um pouquinho, como eu já disse, Quaresma. O que você pode dizer para nós sobre a Quaresma, os inícios da Quaresma, o que a igreja quer com a Quaresma para a vida do povo? Afinal de contas, é esta experiência que vamos viver agora nos próximos, né, mais de 30 dias. Pois bem, Padre Jairo, a Quaresma é interessante, né, fazer um retorno um pouco histórico, assim, digamos. Ela teve início primeiramente no Oriente, né, e a função, vamos assim dizer, era de levar o penitente a fazer uma experiência profunda de conversão. E para aqueles que, ao contrário, estavam se preparando para o batismo,
tomar consciência do grande mistério, né, que é a paixão de Nosso Senhor. Aos poucos, ela foi sendo inserida também no Ocidente, por volta ali 200 anos após a morte de Cristo, né? Os primeiros cristãos se preparavam para a Páscoa, porém num curto espaço de tempo, somente 3 dias dedicados à penitência, à meditação e também num profundo estado de oração. E depois, por volta do ano 350 mais ou menos, é que a Igreja estende um pouco mais esse período de preparação para os 40 dias, né? Os 40 dias, dado que esse número é simbolicamente muito importante na espiritualidade cristã. A princípio, fazendo referência aos 40 anos, né, da travessia do povo, do êxodo lá, travessia do Egito, em direção à Terra Prometida, mas sem dúvida nenhuma que também, né, é a experiência de Jesus. Jesus, durante 40 dias e 40 noites no deserto, se preparando para a grande missão. E é nesse sentido aí que nós somos chamados também a fazer essa longa caminhada de retiro em preparação ao grande mistério da Páscoa, que é a ressurreição e a vitória de Cristo sobre a morte. Veja que interessante, né? Às vezes nós, cristãos católicos, nós deixamos muito a desejar na nossa experiência religiosa, porque a gente fica na superfície. Às vezes a gente faz experiências religiosas, mas a gente fica na superfície. E nós, como cristãos católicos, que fazemos todo este itinerário de retomada da vida de Jesus, nós precisamos aprender a mergulhar realmente, né? Mergulhar. É tão bonito, padre, quando você fala aí, né? Os 40 anos do povo, né? A passagem da escravidão para a liberdade, um povo que estava no Egito, quer dizer, a vida que surge aí, né? E a espiritualidade em si é de uma riqueza que não dá para se medir, não dá para se calcular. Mas, a experiência em si ela é redentora. Quer dizer, quando nós compreendemos a grandeza da proposta dos 40 dias de oração, isto muda o nosso jeito de ser. Isso tem um pouco de... quando você coloca, é uma proposta à conversão, mudança de vida, né? Quer dizer, revisão de vida e proposta à conversão, de mudança. Isso tem um pouco de Nínive, né? Sim, verdade. O recado a Nínive, a mensagem é preciso mudança, porque senão terá que acabar com as consequências dos próprios atos errados, né? A mensagem de Deus aí, a figura de Jonas e tantas outras figuras na história da salvação humana. É um Deus que age ao longo da história a Quaresma, ela quer mostrar isso, né? Que Deus age ao longo da história dando sinais, ou seja, dando oportunidades ao povo para que haja uma sincera mudança, uma verdadeira conversão. Tem uma frase do Papa Bento, ainda, em uma de suas catequeses, muito interessante nesse sentido. Ele vai dizer que a Quaresma é esse tempo de expectativa, né? Expectativa no sentido de que a nossa vida não se restringe à experiência quaresmal, mas nós estamos nos preparando para o grande evento. E é um tempo também de purificação e de retorno àquele que, sacrificando-se, nos concedeu uma vida em plenitude, né? Retorno ao Senhor. Ao mesmo tempo em que nós vamos tomando consciência, ao viver essa espiritualidade quaresmal, nós vamos tomando consciência de que o nosso Deus, Ele verdadeiramente cumpre o que prometeu, né? Como o Senhor acenou aí os grandes eventos do Antigo Testamento, né? Que vem nos mostrando as promessas, o cumprimento dessas promessas. E nós hoje vamos vivendo a espiritualidade da Quaresma, atualizando esses grandes eventos da promessa de Deus, da presença dEle no seio da nossa história e, sobretudo, tendo consciência, né, do grande sacrifício do Cristo que se oferece por todos nós para que pudéssemos hoje ter essa vida plena. Então, é uma riqueza muito grande para a nossa espiritualidade se, vivendo, né, a proposta quaresmal, a penitência, a aprofundar a vida de oração, a prática da caridade e por aí vai, tudo isso vai nos ajudando a tomar posse do grande mistério da presença de Deus na nossa vida, na nossa história pessoal. Sim.
O padre, o que o senhor poderia dizer para nós dentro desta proposta, dessa intensidade que tem a Quaresma no convidar-nos a uma experiência sincera de conversão? O que o senhor sente que a Igreja nos propõe? Há muito tempo com essa experiência da Quaresma, o que o senhor sente que o senhor pode dizer para quem nos acompanha em casa que a Igreja nos propõe quando nos apresenta dentro do ano litúrgico, do calendário, né, da Igreja, esta experiência quaresmal? Olha, Padre Jairo, é interessante que a experiência de fé, ela não pode permanecer só a nível de ideia, né? A grande revelação da presença de Deus é algo que tem que ser assimilado por nós na nossa história pessoal. E a nossa fé, ela é muito baseada no fazer memória, né? No fazer memória dos eventos salvíficos que nós falávamos, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, da mesma forma, a Igreja hoje continua realizando essa função, o nos ajudar, nos propiciar a oportunidade do fazer memória do grande acontecimento do Cristo. Daí a importância de se celebrar bem a Quaresma, de se viver a penitência, de se viver também esse momento de silêncio, de oração, fazendo com que não só relembremos, né, os fatos concretos da vida do Cristo, do preço que Ele pagou para a nossa salvação, mas também nos sentirmos inseridos nisso, porque caso contrário, viveríamos uma espiritualidade vazia se não fôssemos capazes de fazer memória do evento passado sem viver esse evento, né, no hoje da nossa história, no hoje da história do povo de Deus, porque continuamos como família de Deus, nós somos a herança, né, do povo do Antigo Egito, que por 40 anos foi em busca da terra prometida, vivenciando e celebrando essa libertação. Nós continuamos, né, atualizando essa experiência na nossa história, na história da comunidade de fé, né, enquanto paróquia reunida, na história de cada um de nós. É muito importante tomarmos consciência, fazendo memória de tudo isso. Muito bem, padre. Só um breve instante aqui. Eu quero fazer algumas apreciações. Eu quero cumprimentar duas pessoas. O professor André Mori, né? Professor lá da Faculdade de Santo Agostinho. Essa semana eu tive a alegria de... eu estava com um casal, conselheiro paroquial lá da nossa paróquia, Paróquia Mãe Rainha, o Jair e a Jo, e eles me levaram a uma casa. E quando eu cheguei nesta casa, de repente o moço me viu, e era o professor André Mori, e ele falou: poxa, padre, eu estava assistindo o seu programa agora, tenho acompanhado, é um trabalho bonito de evangelização que está sendo feito. Então, e eu fiquei muito feliz, né, pela apreciação que ele fez. Gostaria de cumprimentá-lo e agradecer por acompanhar o nosso trabalho. Continue nos acompanhando e estaremos rezando por você e por toda a sua família. Também quero mandar um abraço para o Célio Anísio Teixeira, ele é consultor empresarial, companheiro de trabalho lá de Gregório Ventura, que já esteve aqui no nosso programa, uma pessoa que tem contribuído muito para a nossa arquidiocese, e pessoas que estão sempre assim, manifestando o seu apreço e o seu carinho pelo nosso trabalho. Que Deus abençoe vocês. Eu também sei que tem muita gente mandando recados para o nosso Facebook, a nossa página do Facebook, né, do Canal 20 TV. Canal 20, você também pode deixar o seu recado lá para a gente, sugestões, pedidos de oração. Nós estaremos nos lembrando de você aqui, rezando por você em nosso programa. Padre, gostaria de retomar aqui, lembrando, né, para você, quando precisar da gente aí na área da música, estamos aí com esse trabalho de evangelização. Padre Jairo Silva, O Preço da Cruz, estamos aí, graças a Deus, neste ano de 2014, preparando o nosso novo CD, e é um trabalho de evangelização muito edificador para a gente. Ajudar o povo de Deus pela música. Você pode adquirir o nosso CD, dando uma passadinha lá na Livraria Rainha da Paz, pertinho da Catedral, ou então na Rádio Bom Pastor. Eu gostaria de lhe pedir, né, esta atenção a este enunciado que a gente faz, porque nós queremos exatamente
vender os CDs que nós temos, até mesmo para captar recursos para o próximo CD que está por vir, pois os investimentos que estamos fazendo são altos. Então, poder contar com o seu apoio, que acompanha o nosso trabalho, é muito importante. Agora, eu quero retomar com você, para que a gente não perca de vista a nossa conversa com o Padre Jorge e fazer algumas considerações, Padre. Quando eu vejo a Quaresma, quando eu entro na experiência da Quaresma, eu sempre retomo a minha consciência bíblica. Eu vejo que a Quaresma é profundamente bíblica. É como o Senhor falou, está relacionada aos 40 anos do povo no deserto rumo à terra prometida, está relacionada aos 40 dias de Jesus, né, antes da grande prova, e a grande prova foi o enfrentamento da dureza do coração humano, num amor incondicional que vai até as últimas consequências. Quer dizer, Jesus caminhou para a Páscoa, o povo do Antigo Testamento caminhou para a Páscoa, Jesus fez a experiência dos 40 dias caminhando para a Páscoa, e dentro deste tempo da Quaresma nós temos alguns gestos que sinalizam esta atitude de desejo de mudança, de conversão. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, Davi. E a gente viu que Davi, quando ele tomou consciência dos erros dele, ele se vestiu com vestes de saco, ele sentou na cinza, e quando a gente olha para a Quaresma hoje, a gente tem alguns sinais também, né? Nós temos a experiência do jejum, nós temos a experiência, já entramos na Quaresma com a quarta-feira de cinzas, onde a igreja no Brasil faz a experiência do início também da campanha da fraternidade, que este ano a campanha da fraternidade e o tráfico humano, refletindo, né, que a gente precisa defender a vida também nesta realidade que está muito mais perto de nós do que a gente imagina. E aí a gente entra na Quaresma com esta proposta a estes hábitos: jejum, oração mais intensa, meditação da palavra de Deus e as cinzas. O senhor poderia falar um pouco para nós sobre esses gestos e qual a importância deles para esse tempo tão importante para a nossa vida? Pois bem, Padre Jairo, como o senhor mesmo lembrou, né, o Davi, quando toma consciência do seu pecado, né, se veste, senta sobre as cinzas, nós também iniciamos justamente a Quaresma com a quarta-feira de cinzas, um dos símbolos, a cinza que vem nos lembrar a brevidade da nossa vida, vem nos lembrar também, né, que cinza somos, né, devido ao nosso pecado, mas nós tomando consciência dessa realidade e ao mesmo tempo exercitando a nossa confiança na grande misericórdia de Deus, nós vamos fazendo esse caminho, né, sendo guiado por Ele e sendo ao mesmo tempo redimido graças à sua misericórdia. Outros símbolos, né, outros símbolos não, melhor dizendo, outras ações concretas que vão nos mostrando a consciência da nossa pequenez e a necessidade de conversão, é o ato da caridade em si, a prática da caridade, tomar consciência da necessidade dos irmãos, daí, né, o fundamento da campanha da fraternidade, que faz com que nós vivamos o espírito da Quaresma como tempo de conversão, não só num âmbito pessoal não, mas tomar consciência da existência do outro, de suas necessidades, inclusive das pobrezas, né, que hoje tanto assolam nossa sociedade. É oportuno lembrar o tema da campanha desse ano, né, que é justamente a fraternidade e o tráfico humano. E eu ligo a isso aí, a essa temática, uma das frases do Papa Francisco, porque ao escrever a carta para a Quaresma desse ano, o Papa Francisco ele fala lá, ele cita, né, São Paulo aos Coríntios, esse Cristo que na sua riqueza se fez pobre para nos enriquecer. Então a campanha da fraternidade ela vem com esse propósito também, né, de tomar isso para nós como realidade pessoal do cristão. Nós somos chamados na nossa pobreza, né, a nos oferecermos às necessidades do outro para enriquecê-lo também. Né? O tráfico humano aí, por exemplo, tem disseminado vidas, tem diminuído a dignidade humana. E a nossa colaboração, primeiramente na tomada de consciência e também conscientizando a nível social, e tomando para si essa responsabilidade de mudar algo de concreto na sociedade.
Se formos capazes de fazer isso, veremos que a quaresma ela não é vivida só numa dimensão teórica, mas algo de concreto, de prático, investindo mesmo numa mudança social de que tanto necessitamos. A gente percebe que cada gesto em si traz uma proposta muito profunda. Quer dizer, a reflexão sobre um problema do tempo presente que afeta a vida humana. A porta de entrada, quarta-feira de cinzas, o passar as cinzas, como você falou, né? Reconhecer que somos pó. E, na verdade, não se trata só da dimensão de que quando morrermos, o corpo corruptível vai para a terra, mas é no sentido de que somos pó e precisamos nos reconhecer necessitados da graça de Deus para conseguirmos enfrentar as nossas cruzes, nas nossas lutas diárias e topar. Eu gosto muito de uma expressão do José Alberto, que ele fala assim: quem é de Cristo topa a parada. No time de Cristo não tem torcedor, ninguém fica no banco. Pega a cruz junto, vai para frente, luta pela vida, na certeza de que por estar agindo certo, de que por estar em Deus, experimentará a vitória. E é exatamente a quaresma, ela conduz à Páscoa, a esta experiência, né? Tem também, padre, eu só gostaria de fazer referência aqui, que o nosso horário está curto, e é sempre assim no nosso programa, dado a grandeza dos assuntos que a gente faz reflexões aqui. Gostaria de lembrar também que, neste ano, nós teremos, mais uma vez, aquela proposta do ano passado, a Hora da Fé, né? Eu até trouxe aqui a Hora da Fé, para você que está em casa poder acompanhar, no dia 20 de abril, ao meio-dia, né? Sou cristão e creio na cruz de Cristo, o sinal de Cristo, né? E a proposta é para que você coloque a cruz na porta da sua casa, que como cristão você volte a usar a cruz peitoral. E o dia 20 de abril é o domingo de Páscoa, que você possa reunir por um instante ali ao meio-dia a sua família, rezar pela sua família, agradecer a Deus pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e por toda a vida nova que Ele causa em nossas vidas, dando sentido e força a todos nós em nossa existência. Padre, faz um favor para nós. Deixa uma mensagem para quem está nos acompanhando em casa, deixa uma proposta de reflexão para que as pessoas possam fazer essa caminhada quaresmal. Eu vou fazer uma ponte com a proposta da Hora da Fé, Padre Jairo, porque é interessante esse voltar aos nossos símbolos, né? Mais uma vez, a cruz como fundamento de nossa fé, não cruz como símbolo de um sacrifício por si só, né? Como também o tema do seu CD bem fala, né? O preço da cruz. Não só tomar consciência do preço da nossa salvação passada pela cruz, mas como um fazer memória da própria ressurreição, que é a vitória de Cristo sobre a morte. A cruz, para o cristão, ela é memória disso, de uma vitória, de um Cristo que passou pela cruz, um símbolo que aparentemente, né, só demonstra sofrimento, mas que ele superou e que também com ele todos nós podemos superar as cruzes do dia a dia, sem perder de vista, né, aquilo de toda aquela dimensão da glória que o Senhor reservou para nós, né? É importante então viver bem a quaresma numa ótica da cruz, certos de que a Páscoa se aproxima, certos de que a salvação ela nos alcançará graças a esse amor redentor que o próprio Cristo se manifestou na vida de cada um de nós. Antes de Cristo, a cruz era o madeiro da derrota, da morte. Num primeiro momento, deu-se esta impressão de que assim se finalizaria a experiência de Jesus na cruz. Mas ele, sendo Deus, e em seu amor incondicional, ele tornou o madeiro da morte árvore de vida nova. E é por isso que ela é símbolo para nós. Porque ela nos lembra que ele a venceu e nós podemos vencer as nossas cruzes. Muito obrigado, Padre Jorge. Muito obrigado mais uma vez a você que está em casa. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos abençoe agora, que abençoe a nossa água. Deus Pai de bondade, pedimos, derrame vossa graça e vossa bênção sobre nossas vidas, sobre as vidas dos nossos irmãos que estão unidos a nós em casa, fazendo esta reflexão sobre a importância da quaresma.
Derrama, Senhor, tuas bênçãos e graças sobre a vida do Padre Jorge, sua missão junto ao seminário, na paróquia em que está servindo, na igreja, que ele possa ser cada vez mais colaborador para o crescimento da fé do nosso povo. Abençoe-nos a todos, Senhor, e de um modo muito especial, esta água que aqui está e a água que você traz junto de você em sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e a esta água o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a Mãe, sempre presente em nosso programa, estenda seu manto sobre você e todos os seus. Muito obrigado e até mais uma vez nos encontrarmos em nosso programa Momentos de Fé. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré.